Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Como nós vimos nos últimos resumos, os loops começaram de novo para a infelicidade do nosso protagonista. Agora sem nenhum pingo de experiência no cérebro, ele tá tendo que encarar a realidade de que vai ter que viver a vida se utilizando de um poder terrível e cruel. Ter um poder que te impede de morrer acabou se provando não tão efetivo nesse caso específico, já que o Subaru morreu poucas vezes e já tá surtando totalmente. Mas o mais estranho desse loop foi a Sata aparecendo do nada. Nenhum tabu foi quebrado, ninguém descobriu sobre o retorno e mesmo assim, ela surgiu e agarrou o coração dele. Numa tentativa de acalmá-lo? De o aterrorizar ainda mais? Não sei. O que eu sei é que o Subaru acabou achando o cadáver de vários dos seus amigos que o acompanharam até a torre. Mas o que os matou é um mistério, por enquanto. Mas, antes de começar o vídeo, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha. Confere os links aí na descrição, que um deles vai ser o meu Live Pix, outro vai ser o link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel, e também termina hypando o vídeo. Agora vamos pro resumo. A cena era simplesmente terrível. Todo mundo estava morto e o Subaru não tinha pista alguma de quem poderia ter feito tudo aquilo com tanta gente forte. O Subaru pega a espada que estava do lado do Julius e segue em frente. Ele entra no quarto verde na esperança de encontrar alguém, talvez a Emília e a Beatrice, mas as suas suspeitas não puderam ser esclarecidas, já que a única coisa que ainda estava no quarto verde era aquele bicho que parecia um dinossauro. O animal se levantou lentamente e começou a seguir o Subaru quando percebeu que ele começou a andar para fora do quarto verde. O Subaru manda ele não o seguir e diz que ele ainda tem que matar quem quer que ainda esteja vivo, mas o bicho continua seguindo ele. Aquilo irrita o Subaru e por causa da raiva, ele acerta o pescoço do animal com a espada, mas o bicho se manteve totalmente imóvel. O Subaru surta com o animal nem sequer piscando mesmo com um golpe de espada. Ele começa a gritar, perguntando qual era o problema deles. Ele diz que vai matar todo mundo que tentar matar ele e que vai afastar todo mundo que tentar confiar nele. Em certo momento, ele começou a chorar de raiva. Os joelhos dele cedem e ele começa a cabecear o chão, implorando para que eles o esqueçam, para que eles o abandonem. Aquilo era uma súplica para que o terror que o Subaru estava passando naquele momento terminasse. A sua súplica foi correspondida, com o aparecimento de incontáveis mãos escuras. Aquelas mãos estavam sendo acompanhadas por um tremor, como se a torre inteira estivesse tremendo. O Subaru tinha sentido o tremor começando e aumentando gradualmente enquanto estava de joelhos, mas ele preferiu dar atenção ao seu desabafo. Houve uma explosão e as paredes da torre que constituíam os corredores e o teto foram destruídos. De repente, a imagem daquela mulher coberta de sombras apareceu na mente do Subaru. Era ela. Aquela mulher assustadora estava perseguindo o animal que estava carregando o Subaru na boca. Ele correu bastante até que chegou na escada em espiral, mas as sombras já tinham consumido bastante dela. E se chegou a esse ponto, bastante da metade de baixo da torre já deve ter sido consumida, indicando que não tinha para onde fugir. O Subaru até considerou acabar com a própria vida ali, mas ele não tinha certeza de que voltaria se o seu fim fosse esse. O Subaru clama que não quer morrer, e o animal corresponde ao seu pedido. Ele avança por uma passagem estreita entre as sombras e a parede da torre, mas o seu corpo sofreu no processo. O animal foi atingido diversas vezes enquanto corria para salvar o Subaru. As sombras estavam se aproximando. Frente e trás estavam sendo bloqueadas pelas sombras. O animal, percebendo isso, atirou o Subaru na direção da parede. Porém, para surpresa do Subaru, a parede era falsa. O bicho tinha jogado ele numa parede que não era real, e depois disso, o Subaru viu aquele animal ser completamente consumido pela escuridão. Ao cair no chão do balcão da torre, o Subaru viu um pássaro enorme encarando ele. O Subaru podia entender aquele dinossauro tentando salvar ele, mas aquilo tinha sido inútil. Tudo o que aquele esforço tinha conseguido era adiar o inevitável. De repente, o Subaru sente a presença de alguém atrás dele. Era uma pessoa, mas antes que ele pudesse se virar e ver quem era, o seu campo de visão girou. Tente me pegar na próxima vez, herói. A voz de alguém que o Subaru não conhecia proferiu essas palavras, e antes que a morte chegasse, o Subaru percebeu que tinha sido decapitado. No próximo loop, o Subaru acorda de novo no quarto verde com a Emília e a Beatrice ao lado dele, mas a primeira coisa que ele fez ao acordar é pôr as mãos em volta do pescoço da Emília. Era estranho. Ele tinha a vida dela nas mãos, mas a reação dela não era a de alguém que temia pela vida. O Subaru olha para o lado e vê aquele animal de antes. Ele se aproxima daquele que deu sua vida para salvar a do Subaru em um mundo que não existe mais, e sentindo a gratidão por ser salvo por alguém que preferiu ser consumido pelas sombras a se salvar, ele deu um abraço no animal. Ele estava grato ao único ser naquela torre que não tentou o machucar. Nesse loop, o Subaru tentou fazer diferente. Ele não falou sobre a perda de memórias e seguiu, decidido a encarnar Natsuki Subaru que todos eles conhecem. Ele estava tentando pensar num plano novo. Os seus dois objetivos principais eram descobrir o que estava rolando naquela torre e identificar o assassino que o matou em loops passados. Mesmo em outro mundo,
O Subaru acreditava que poderia fingir ser o ele com memórias tranquilamente, já que eles tinham a mesma raiz, a mesma origem. O primeiro teste era ver se o que motivou o assassino a agir foi a perda de memórias. Por 2 vezes seguidas, o Subaru foi jogado escada abaixo por alguém, mas a razão para isso ainda era um mistério. Ele podia entender matar alguém por saber demais, mas era confuso alguém matar uma pessoa porque o outro esqueceu de tudo. Bom, eles chegam no lugar onde todos vão comer, mas o Subaru ainda estava distraído com o que aquela pessoa tinha dito nos últimos momentos do loop anterior. A Han chama ele e fala para ele ajudar ela a pegar água. Ele se assusta e vê a Han encarando ele, como se estivesse vendo algo suspeito. Logo depois, a Shaula, dessa vez com a cabeça intacta, apareceu e falou com ele. A Meili também, mas ainda estava meio sonolenta. Depois disso, Julius e Eridna apareceram, mas no momento em que o Julius viu o Subaru, a cara dele ficou tensa e ele virou o olhar para outra direção. Aquela reação foi bem extrema, e o Subaru encarou aquilo como uma pista. Ele se aproximou da Shaula e murmurou algo para ela. A conversa entre o grupo começou e a Eridna fez a sua revelação sobre a situação da Anastácia. O Subaru ficou observando a reação de todos, tudo isso enquanto fingia que aquela era sua primeira vez ouvindo aquilo, se surpreendendo em como a conversa se desenvolveu ao não falar sobre a perda de memórias. Depois que a conversa sobre a Eridna terminou e todo mundo foi para um canto diferente, o Subaru chamou Julius e disse que queria conversar sobre a noite anterior. Eles vão para um quarto onde pudessem conversar a sós. O Subaru especulava que algo aconteceu entre eles na noite anterior e dentro da biblioteca, e que isso resultou na perda de memórias. Isso tudo por causa da reação dele ao ver o Subaru pela manhã. O Julius disse que pensava que já estava tudo resolvido entre eles, mas o Subaru disse que não está satisfeito com o que rolou ontem. Ele estava falando de um jeito mais ambíguo porque ele estava tentando extrair o máximo de informação possível. O Julius diz que isso é típico do Subaru. Agora ele vai deixar os sentimentos do Julius de lado para poder resolver os próprios problemas emocionais. O Subaru retruca. Ele diz que não está satisfeito, mas que o Julius também não parece estar muito legal. Ele pergunta para o Julius se o cavaleiro espera que ele seja capaz de fingir que não tem nada acontecendo. O Julius pergunta que outra escolha ele tem a não ser essa. Aqui, o Julius deixa escapar que o Subaru estava mantendo algum segredo entre ele e a Eridna. O Julius continua, dizendo que entende que o Subaru não fez por mal. Ele até conversou com a Eridna, mas que apesar de não estar satisfeito também, ele não tem outra escolha a não ser confiar nela. O Julius termina esse papo dizendo que quer deixar algo claro para o Subaru. Ele diz, ou melhor, ele implora para que o Subaru não faça o cavaleiro parecer ainda mais miserável na sua presença. Mas antes que o Julius saísse do quarto, ele diz que se assustou um pouco quando o Subaru disse que queria falar sobre ontem à noite. Ele se perguntava sobre o que faria caso o Subaru pedisse desculpas pelo que fez. Ele se perguntava sobre o que ele diria, mas parece que ele nunca vai saber. Depois do Julius ir embora, a Shaula aparece e pergunta se deu tudo certo. O Subaru tinha mandado ela se esconder no quarto ao lado, para caso alguma coisa acontecesse. O Subaru decidiu confiar nela porque foi dela o primeiro corpo que ele achou no loop anterior. A conversa que eles tiveram acabou eliminando o Julius da lista de suspeitos, mas era óbvio que algo entre eles aconteceu na noite anterior. Tinha várias coisas estranhas na visão do Subaru. O nível de afeição da Shaula, essa parada com o Julius, mas o que mais ele achava estranho era ele próprio. O que o seu eu com memória estava pensando quando decidiu manter o segredo entre ele e a Eridna. Natsuki Subaru era o maior dos mistérios naquela torre. O que não é mentira, né? Só aquela parada que aconteceu no loop anterior dele brilhando do nada. Enfim, em troca do favor que ele tinha pedido, a Shaula pediu por um abraço e o Subaru abraçou ela. Aquela atitude tinha deixado a Shaula toda vermelha, mas logo o Subaru dispensou ela. Um tempo depois, o Subaru tá indo visitar a Patrache e a Meili aparece. A Meili menciona sobre como ela foi criada por Majus. O Subaru diz que é como ser criado por lobos e a Meili diz que já falou isso pra ele no dia anterior. O Subaru fala pra ela ir brincar com a Shaula, já que ele tem muita coisa pra pensar. Mas a Meili diz que precisa dele agora. Ele diz que vai escutar. E a Meili pergunta sobre o quão sério ela deveria encarar o que ele tinha dito pra ela na noite anterior. A cena corta aqui, mas nós voltamos ao mesmo ambiente, um tempo depois. O Subaru acorda, ainda naquele ambiente, sentindo muita dor nos braços. Ele confere os locais onde dói e vê vários arranhões nos pulsos e nas mãos. Perto dele, o Subaru vê o corpo de alguém, caído. O corpo era da Meili. Ela estava morta. O Subaru entrou em pânico, mas logo tentou se lembrar do que tinha acontecido para as coisas terem acabado assim. Mas ele não se lembrava de nada. Ele tentou trazer a Meili de volta, tentando técnicas de primeiros socorros como compressão torácica e respiração boca a boca. Mas já era tarde. Ele desiste de tentar ressuscitar ela e começa a tentar se lembrar do que tinha acontecido. A Meili tinha mencionado algo que ele disse anteriormente. E só. Mas tinha mais coisa estranha naquela cena. Havia sangue e carne nas unhas do Subaru, mas os únicos machucados no corpo da Meili estavam no pescoço, que foram causados pelo estrangulamento. O Subaru pensou algo. Ele levantou a manga da roupa e do cotovelo até o bíceps ele viu arranhões, mas não eram arranhões simples. No braço dele estava escrito: Natsuki Subaru esteve aqui. Aquilo deixou o Subaru incrédulo. Ele bateu o braço no chão, mas nada mudou.
Ele tinha certeza de que não tinha isso antes. Então o que significava aquilo? Ele estava enlouquecendo? Seria Natsuki Subaru, uma entidade antiga e monstruosa? As ações de Natsuki Subaru não faziam sentido, desde o segredo que ele manteve entre ele e a Eridna, até as ações que ele tomou para conseguir a confiança de todos. Tudo isso seria impossível para o Subaru que estava saindo da loja de conveniência. Se alguém dissesse ao Subaru que tinha alguém se passando por Natsuki Subaru e que essa mesma pessoa possuía o corpo dele para fazer aquilo com a Meili, seria mais crível. Mas o Subaru não estava tão otimista. A escrita no braço dele era uma prova contra isso. A letra dele era identificável nos arranhões do braço, indicando que foi de fato o Subaru quem escreveu aquilo. Mas então, Natsuki Subaru apareceu ali, matou a Meili e causou os arranhões? Isso poderia fazer sentido, mas qual seria a razão para tudo aquilo? Se ele tem o próprio corpo, para que fazer aquilo? O Subaru ficava cada vez mais confuso e se perguntava se aquele que matou a Meili era o verdadeiro Natsuki Subaru. Então quem era esse Subaru de agora? Ele não tinha ninguém em quem podia confiar, e agora ele não podia confiar nem nele mesmo. Sem nada que ele pudesse fazer, o Subaru bota o corpo dela num canto e cobre com um pano. Ele sai da sala com a certeza de que, se eles se encontrarem de novo num próximo loop, ela estaria fora de sua lista de suspeitos. Um tempo depois, a Emilia encontra ele. O Subaru nota que ela tá encarando ele bastante, e ela concorda. Ultimamente, ela tem olhado bastante para ele. Ela não entendia o porquê, era um mistério para ela. A Emilia fala sobre a Meili, o que faz o Subaru ter uma reação bem óbvia, que indicava que algo tinha acontecido, mas a Emilia nem percebeu. Ela fala sobre o que a Meili tinha feito contra eles no passado, mas ela pensa em fazer a Meili ser livre se ela se arrepender do que fez e decidir mudar. Sabendo sobre a morte da Meili, o Subaru achou aquela ideia da Emilia estúpida, e disse isso inclusive, mas a Emilia aperta as bochechas dele, dizendo que, mesmo que ele esteja de mau humor, não é para ele dizer essas coisas. Ela então bota a cabeça dele nos peitos dela. Aquele ato deixa o Subaru perplexo. Ele começa a pensar se ele devia mesmo suspeitar dela, se tinha mesmo um assassino na torre, se alguém não tinha caído e batido nele por acidente, resultando na morte dele nos últimos loops. A Emilia pediu para que ele falasse com ela caso tenha algo incomodando ele, e o Subaru decidiu falar. Mas antes que ele pudesse formar uma frase, a Han aparece e diz que a Beatrice encontrou algo grave. Eles correm para Taigueta e encontram a Beatrice lá. A garotinha diz para eles verificarem uma prateleira em específico. A Emilia pega o livro que a Beatrice apontou e o lê. Meili Portrait. O livro dos mortos da Meili havia sido encontrado, e infelizmente para o Subaru, a sua ideia de confiar na Emilia e contar a verdade tinha ido por água abaixo. E assim, eu finalizo esse resumo. A situação está cada vez mais tensa. Simplesmente no pior momento possível, o livro da Meili foi aparecer. E o pior de tudo, apareceu. O livro simplesmente surgiu no meio de tantos. No meio de tanta possibilidade, ele apareceu muito rápido e foi muito fácil de encontrar. O que é curioso. Tanto livro de conhecidos que eles poderiam encontrar e logo o da Meili apareceu. A Emilia não encontrou o livro da Fortuna. O Julius não encontrou o livro dos pais biológicos no caso. A Meili não achou o livro da Elsa. A Beatrice não achou o livro da Ryuzo e da Echidna. Mas agora que o livro da Meili não podia aparecer, ele surge com extrema facilidade. Bem estranho isso aí, hein? Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever, de conferir os links na descrição e de hypar o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.